Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre diagnósticos de enfermagem. Independente se você tem o NANDA de 2014 ou o de 2020. Querido, esse vídeo é para você. Então já se inscreve aqui no nosso canal para fortalecer a família e vamos para o que interessa. No, I'm not a writer. Okay. Nessa videoaula você vai aprender de forma fácil a criar diagnósticos de enfermagem. Vamos começar conceituando. Diagnóstico de enfermagem é um instrumento de trabalho que possui uma metodologia própria e, por sua vez, nos permite organizar, sistematizar e ofertar um cuidado de qualidade ao nosso cliente. Isso envolve não apenas focar no processo saúde e doença, mas ofertar uma atenção integral a esse indivíduo. Mas para isso você precisa conhecer quais são as etapas do processo de enfermagem que servem como embasamento para as ações de enfermagem. Porque veja bem, se você negligenciar alguma dessas etapas, deixar de realizar, o cuidado perde a sua qualidade e com isso começam a surgir erros, falhas. Então, para evitar tais problemas, nós temos a SAI, que vai sistematizar a assistência de enfermagem. E dentro dela nós vamos encontrar as etapas do processo. São elas: investigação, que é o momento inicial do contato do profissional com o paciente, e também o acompanhante desse paciente. E isso envolve o quê? A coleta de dados. Isto é, registrar esses dados. Eu vou validar essas informações. O diagnóstico, por sua vez, ele envolve o quê? O julgamento de enfermagem. Eu vou analisar esses dados e vou agrupar as principais necessidades do paciente. E nesse agrupamento eu vou criar diagnósticos com base o quê? Nos problemas que eu encontrei ali sobre o meu paciente. No planejamento, eu vou o quê? Eu vou delimitar as prioridades do meu paciente. Nesta etapa, você não vai apenas planejar o cuidado, mas você tem que corrigir os problemas, minimizá-los, evitando assim o agravo do quadro. Pessoal, essa quarta etapa, eu vou prescrever cuidados de enfermagem ao meu paciente. Não é prescrição médica, é prescrição de enfermagem. Com base o quê? Nas necessidades do meu paciente. Lembra das ações que eu planejei? Agora eu vou colocá-las em prática, sempre visando o quê? O que eu posso fazer para diminuir o tempo de internação do paciente e dessa forma contribuir para a melhora do quadro. Na quinta etapa eu não vou ficar de braços cruzados avaliando, eu vou ver se surgiu alguma nova demanda, se o paciente apresentou boa evolução do quadro ou se eu preciso fazer alguma correção no meu plano de cuidados ou se eu posso dar sequência ao cuidado que já foi proposto. Então, pessoal, avaliar faz com que o profissional tenha um raciocínio clínico, pois caso haja uma regressão do quadro, ele tem que saber intervir de forma precisa, visando o quê? Uma boa evolução, uma boa progressão. Além do mais, você tem que estabelecer quais são os resultados esperados. Não adianta só avaliar. Vamos agora colocar em prática as 5 etapas do processo de enfermagem. Não se preocupe, você vai aprender a realizar o seu diagnóstico de enfermagem. Vamos treinar bastante. Vamos agora ler um caso clínico, né? O que seria do diagnóstico sem um caso clínico, né, como base? Momento agora de desenvolver o saber. Paciente André Moraes dos Santos, 67 anos, do sexo masculino, com história de hipertensão, diabetes, tabagista, está ali, no seu segundo dia de internação hospitalar na UTI, após cirurgia de revascularização do miocárdio. O mesmo apresentou complicações hemodinâmicas no decorrer do pós-operatório, desenvolvendo extensa lesão por pressão estágio 3, em região sacral, com secreção purulenta de odor fétido, sendo renovado diariamente o curativo com hidrogel. Esse daqui é um pequeno caso clínico, tá bom? De um paciente no seu pós-operatório. Maravilha, enfermagem, vamos focar. Olha só. O que fazer, pessoal,
primeiro de tudo, eu tenho que conhecer quem é o meu paciente, conhecer a história de vida do paciente, entender a progressão da doença e assim tomar conhecimento do quadro patológico. Isso é a base para que eu possa executar o meu cuidado. Na sequência, eu vou agrupar os problemas, agrupei os problemas, agora eu vou elaborar o meu diagnóstico. Para isso, eu preciso saber qual é a estrutura física que o meu diagnóstico tem que ter. Existe uma sequência correta. Presta bem atenção nessa parte aqui, senão você não vai conseguir elaborar o seu diagnóstico. Aprenda de forma fácil. Resuminho aqui, 3 estruturas básicas para você guardar na mente na hora de elaborar o seu diagnóstico. Primeira delas, título e definições. Como assim? Isso você encontra no seu Nanda. Qual é o tema que eu vou usar para elucidar, para elaborar o meu diagnóstico? O meu diagnóstico também tem que ter fator relacionado. Isso envolve os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Já as características definidoras são a causa do problema. O meu diagnóstico tem que ter essas 3 estruturas básicas. E isso eu vou encontrar no meu Nanda, de acordo com o quê? Com as necessidades fisiológicas do meu paciente. Depois que eu elaborei o meu diagnóstico com base nessas 3 estruturas básicas, eu tenho que usar essas estruturas aqui. Aí sim eu vou planejar as minhas ações. Na sequência eu vou prescrever o meu cuidado, colocar em prática esse cuidado e vou avaliar com foco no quê? Nos meus resultados esperados. Vamos ao exemplo agora. Olha só, esse aqui é o meu primeiro diagnóstico. Eu quero que você leia atentamente e identifique para mim a ordem de cada componente estrutural do meu diagnóstico. Qual é o meu diagnóstico? Integridade da pele prejudicada, relacionado ao quê? A má circulação no paciente e a imobilização no leito. Caracterizado pelo quê? Eu posso utilizar tanto o caracterizado como o evidenciado por lesão por pressão na região sacral. Você vai encontrar esse diagnóstico de integridade da pele prejudicada no seu Nanda. Vai lá na página de domínios e classes e com base na necessidade do paciente você vai encontrar o seu título específico. No meu caso, o meu diagnóstico, foi integridade da pele prejudicada. Opa, maravilha! E qual vai ser a minha intervenção como enfermeiro? Lembra lá do processo de enfermagem? Eu tenho que seguir as etapas. Eu já investiguei, já realizei meu diagnóstico, planejar agora a minha ação e prescrever o meu cuidado, com foco nos meus resultados esperados. Então, a minha intervenção de enfermagem seria realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, mudar a posição que o paciente está deitado, renovar o curativo diariamente, com que lavar ali com jato de soro fisiológico a 0,9%, realizar o meu curativo utilizando uma cobertura, por exemplo, alginato de cálcio, que tem por finalidade fazer um desbridamento autolítico. Ele vai absorver o pus que está presente ali naquela lesão, o exudato, propriamente dito, promovendo um meio úmido para essa lesão, favorecendo assim melhor a sua cicatrização. Na sequência, eu faço uma oclusão com gás estéril e fita hipoalergênica, o nosso micropóreo. Depois eu vou registrar as informações acerca da minha lesão, as dimensões da ferida, se ela tem ou não bordas irregulares ao redor ali da região periferida, se existe ou não área de solapamento, a profundidade ali da ferida, e se tiver eu tenho que mensurar essa profundidade, eu tenho que quantificar também qual é o tecido predominante ali daquela lesão, isso em porcentagens, e depois que eu prescrevo eu tenho que estabelecer os meus resultados esperados, como por exemplo, o paciente apresentará melhora no aspecto da lesão, na região sacral em até 15 dias. Espero a melhora do quadro em até 15 dias. Mas eu tenho que especificar, ok? Meus amores, essa foi a aula base para você ter uma noção de como realizar um diagnóstico. Mas você tem que seguir as etapas da SAI, senão o seu cuidado vai perder a qualidade. Eu vou deixar mais alguns exemplos de diagnósticos de enfermagem, ok? Para vocês treinarem. Só lembrando que diagnóstico de risco você não utiliza característica definidora. Utiliza apenas o fator relacionado. E essa foi a videoaula de hoje. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela sua atenção.